agora a gente vai dar uma olhadinha nos tipos de modelos que são mais comuns, né? Como a gente já teve uma introdução bastante detalhada sobre como os modelos funcionam, essa é uma aula que é um pouco até rápida, porque a gente só vai vendo as diferenças e como é que eles se adaptam. Mas a gente vai discutir algumas coisas que já apareceram nas aulas anteriores, entender como elas se encaixam nos modelos. Bom, o modelo mais simples que vocês poderiam imaginar de evolução de DNA é um modelo em que as frequências das bases são iguais e que a taxa mutacional é uma só, né? Seria parecida com aquela primeira aula lá que eu fui fazendo as mutações acontecendo ao longo da escala de tempo, né? Então, nesse caso aqui, olha, eu vou ter esse alfa, que eu não coloquei aqui, esse alfa seria a taxa mutacional. Então, como aqui a gente não está dividindo entre as diferentes tipos de mutações, é a taxa mutacional mesmo, né? Então, a probabilidade de mudança em qualquer uma de uma base para outra é sempre a mesma. E também, olha, eu vou assumir que a chance de existir um C, um T, um G, um A na mesma posição da sua sequência também é igual, né? O que é novidade nesse slide? Olha, apareceu aqui uma fórmula, e essa é uma fórmula de distância, tá? E essa fórmula aqui, olha, é uma fórmula interessante que eu coloquei aqui para mostrar para vocês agora, para vocês entenderem como é que esses modelos têm uma capacidade muito grande de inferir coisas usando o modelo mutacional que não eram disponíveis quando a gente estava trabalhando só com a parcimônia. E a ideia é o seguinte, olha, essa fórmula aqui, olha, ela permite que você comparando duas sequências, que seria essa distância d maiúscula aqui, você aplique essa fórmula com esse logaritmo e tal e tire uma distância corrigida que consegue tirar do seu da sua diferença entre as sequências o valor corrigido sem aquele problema da saturação, né? Então a ideia aqui é o seguinte, olha, imagina que eu tinha aqui duas bases. Repare que essas duas sequências aqui elas têm 9 pontos diferentes. Ó, tem uma diferença aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 e 9, né? Então vamos dizer assim, se a gente quisesse modelar isso aqui, dessas 33 bases, a gente poderia calcular uma distância d, elas são 27% diferentes, né? Simplesmente o número de bases diferentes em relação ao número de bases total. A gente está fazendo uma divergência aqui em termos de nucleotídeos entre esse par de sequências. A gente sabe que quando a gente observa, né, o grande questionamento de você observar duas sequências dessas que você não sabe há quanto tempo elas divergiram, né, é que quando você olha duas bases iguais, agora você não sabe, será que ela é realmente igual? Porque vocês viram que isso aqui poderia ter sido uma coisa, por exemplo, que sofreu uma mutação para A de um G e depois na outra tinha um T e virou um A também. A gente viu isso naquele exemplo da primeira aula, né? Então, quando a gente pega as sequências em relação à divergência, a tendência é que essa distância vai ser subestimada em relação à distância verdadeira por causa daquelas mutações sobrepostas, né? Foi o que a gente viu, que a distância real vai aumentando de maneira linear, que seria essa linha branca, mas a distância p que você vai estimando, que seria simplesmente tirar quantas bases são diferentes entre duas sequências, ela vai ficando, à medida que a distância verdadeira e o tempo evolutivo vai aumentando, você vai saturando, você vai perdendo, você não consegue enxergar aquelas mudanças que ficaram sobrepostas e você passa a ter uma distância menor do que deveria. Por incrível que pareça, basta você jogar aquela distância essa distância aqui, que é a distância P, né? Essa distância que vai ficando subestimada nessa fórmula e ela corrige, tá? Por quê? Porque ela sabe exatamente como é que acontece essa curva. Então tem uma maneira matemática, analítica de corrigir isso, que trabalhando com essa fórmula, né? Então é interessante isso, você vê? O poder de você saber um modelamento matemático de como é que algum processo evolutivo acontece.
Bom, vamos começar agora a ver o que que a gente poderia melhorar nesses modelos, né? Um outro modelo também que é considerado bastante simples do ponto de vista estatístico, matemático, é esse modelo Felsenstein 1981. E ele mantém, olha, a mesma taxa mutacional, né, que era esse alfa, só que agora, ó, ele tem as frequências de base modeladas separadamente, né? Então tem uma frequência para A, uma para C, uma para G ou para T. A soma disso aqui, olha, tem que dar 1, né? Então, na verdade, isso aqui, inclusive, eu falei assim, isso tem uma distribuição estatística com variância. Tem uma distribuição bem peculiar esses dados, que é um tipo de distribuição. Vocês estão acostumados a ver, por exemplo, distribuição normal. Isso aqui é uma distribuição que a gente chama de Dirichlet. Por quê? Porque a soma dos quatro tem que dar 1. Então, quando você aumenta T, tem que sair ou do A, do C, do G. Quando você aumenta G, tem que sair dos outros. Então, como a soma de todos esses quatro valores é presa num valor fixo, é uma distribuição conjunta dos quatro ao mesmo tempo, em que quando um sobe, os outros têm que descer. Chama distribuição de Dirichlet, tá? E esse, olha, você vê que ele tem 5 parâmetros. Ele tem esses 4 parâmetros aqui e a taxa mutacional. Repare ainda que na prática, quando a gente vai fazer isso no programa, a gente não vai pegar em separado. A gente vai pegar esses parâmetros aqui das bases, ó, e colocar eles aqui dentro da matriz de substituições que a gente ia usar para calcular as probabilidades. Por quê? Porque, por exemplo, aqui é AC, né? Então, a chance da gente ter uma mutação de A para C é a taxa evolutiva mais a chance de ter um C, que é a percentual de C que tem. Então, se eu tinha só 10%, então eu tenho que tirar, porque a chance da mutação ser para um C, como o C só tem 10%, tem que ser menor, tá? Então, ela já entra logo na ponderação aqui das mudanças de A para C, de A para T, de A para G, com a probabilidade de você ter essas bases na sua sequência. Então, é como se você estivesse dando... se tem muito poucos A na minha sequência, eu tenho que dar um peso menor também para essas mutações que me levam no A, né? Seriam os casos dessas aqui da esquerda. Então, esses 4 parâmetros, eles acabam caindo numa matriz só, e na hora de a gente fazer o cálculo, a gente só usa essa matriz PT aqui para calcular as verossimilhanças. Eu pulei, olha, reparem que ela também tem uma matriz de distância corrigida. Mas essa aqui, olha, já entra esse elemento B aqui, que é uma matriz, tá? Então, essa aqui já é uma fórmula que, em vez de ser simplesmente uma fórmula numérica, é uma fórmula que já é matricial. Vamos dar uma olhadinha agora no primeiro modelo, que é um pouco mais realista. Olha, eu falei para vocês do modelo Jukes-Cantor, que era aquele que tinha uma taxa só, e falei para vocês do modelo F81, que mexia só com as frequências de base. Mas o fato é que aqueles dois modelos, raramente algum dos seus... quando a gente for usar os modelos para fazer as análises, raramente vai selecionar aqueles modelos lá, tá? Por quê? Porque na natureza, essa diferença entre as transições e transversões é uma diferença muito grande de taxa evolutiva. Então, o primeiro modelo que é mais realista e que às vezes a gente consegue encontrar nos trabalhos, na hora que a gente vai fazer uma análise, é esse modelo que é chamado de K2P. Por quê? Porque ele é um modelo agora que separa duas taxas evolutivas, ó. E ele dá uma taxa evolutiva para as transições, que é essa taxa alfa, e uma taxa evolutiva beta, que é a taxa das transversões, né? E reparem que aquela ideia das frequências de base diferentes voltou ao normal, ele trabalhou com essa frequência de base igual. Então, quando você tem uma matriz em que real, quase sempre as transições e transversões são diferentes. Mas se você tiver trabalhando com uma sequência de DNA que a frequência de bases são próximas das bases iguais, aí pode ser que você consiga selecionar esse modelo aqui quando você estiver usando uma técnica de seleção de modelo. Repare que a distância corrigida dele agora é complicadíssima, né? Porque agora você tem
dois tipos de mudanças e tal, eu não vou nem entrar no detalhe como é que isso é feito aqui. O que eu queria mostrar para vocês ainda com relação a esse modelo, que é o primeiro que separa as transições das transversões, é esse gráfico aqui, olha. E você vê que interessante, ó, isso aqui é um dado real em que eles comparam as distâncias daquele jeito que a gente estava fazendo com a distância esperada com a distância que é estimada, né? E você vê que realmente, olha, esse gráfico, que essa curva ajustada dos pontos amarelos, é a taxa de transições. Você vê que chegou uma hora aqui que ela já, né? Ela já mais ou menos nessa região aqui já estava saturada, né? Você vê que as transversões, elas são mais raras e elas vão ficando então para a parte mais longe, mais profundamente na árvore. Você vê que mesmo aqui no final do gráfico, quando as transições já estavam bem saturadas, as transversões ainda estão sendo estimadas corretamente e subindo. Então, isso é uma razão. Você vê que por isso que a gente tem que modelar separado mesmo, porque esse é um padrão muito comum na natureza quando a gente estiver falando de evolução de sequências de DNA. Bom, agora que a gente já viu os outros dois, esse aqui é o modelo simples, né? Assim, é o modelo que combina as duas coisas, né? As bases diferentes que tinha no F81 e as duas taxas de evolutivas separadas para transição e transversão. Enquanto esse modelo aqui não tem uma fórmula simples de distância, ou seja, não tem uma fórmula analítica para conseguir calcular a distância dele, isso tem como ser calculado por tentativa e erro. O Palp faz isso se a gente pedir, tá? Mas o que é interessante aqui, olha, esse modelo já é um modelo evolutivamente bem bom. Então, ele é um modelo que ainda tem uma certa simplicidade, porque ele só tem dois tipos de taxas evolutivas, mas esse é um modelo que já vai aparecer em muitas regiões de DNA que vocês tentarem modelar, podem conseguir, vão dar esse modelo aqui. A outra coisa interessante, vamos dizer assim, numa situação em que você não soubesse o modelo, não quisesse fazer nenhum tipo de método de seleção de modelo para ver o que se adapta melhor com o seu gene, esse aqui é um excelente candidato. Você falar assim, não, eu quero pegar um modelo arbitrário que seja razoável e que não me dê muito problema de erro aleatório nem de erro sistemático. Então pega esse daqui, porque ele não é o modelo mais complexo, mas ele é um modelo muito bom e já é um modelo que tem uma complexidade muito boa para trabalhar com modelagem do processo mutacional. Então esse aqui já é um modelo que realmente, bom. Finalmente, olha, o modelo mais complexo de todos seria aquele modelo que eu mostrei para vocês, né? Que agora eu vou modelar separadamente, olha. Eu tenho 6 parâmetros. Eu tenho um parâmetro de AC, A para C, A para G, A para T. Aí C, né? C para A, C para G, C para T. Agora, né? G para A, G para C, né? E G para T. Finalmente, T para A, T para C e T para G, né? Então são 6 parâmetros, vocês reparem que a matriz é simétrica, né? E as 4 frequências de base diferentes. E ele tem um total de, né, um modelo bastante complexo, né? Ele está escrito aqui 8 parâmetros, mas ele tem 10 parâmetros, né? Eu vou falar alguma coisa sobre esse número de parâmetros aqui, porque na literatura isso varia e eu prefiro explicar para vocês entenderem. Reparem ainda que esse modelo tem uma distância. É uma distância matricial. Tem o traço de uma matriz, que tem um produtório, que tem várias coisas aqui de uma matriz, tá? Que é o seguinte, olha. Quando a gente vai trabalhar com esses modelos, ó, os modelos são... como é que eu vou dizer? A diferença entre os modelos é geralmente uma diferença que é entre os números de parâmetros. E reparem que dos modelos que eu dei para vocês aqui, existem outros ainda que seriam intermediários. Porque você pode pegar suas transversões, por exemplo, ó, e dividir em duas classes, porque entre as transversões tem dois tipos de transversões que também podem evoluir diferentemente do ponto de vista bioquímico.
Então você vê que nesse caso, ó, tem esse modelo TRN, SIM, K3ST, esses modelos aqui eu nem dei para vocês. Eu me concentrei no simples, né? Ó. Então, olha, o Jukes Cantor, que tinha um tipo de substituição só, aqui tem dois, ou aqui tem as bases iguais. Quando eu junto esses dois, dá o F, o HKY, né? Que também tem esse nome F84, é uma pequena variante dele, né? E tem esses outros três aqui que eu não dei, e tem o mais completo, que é o GTR. Bom, eu queria voltar aqui só para falar para vocês da questão do número de parâmetros, tá? Na literatura, vai existir duas maneiras de dizer isso. Uma maneira, ele considera o número bruto de parâmetros, ou seja, eu tinha 6 parâmetros aqui e 4 aqui, e dá 10. Mas muitas vezes na literatura, o pessoal trata esses parâmetros pela questão do número de graus de liberdade. O que eu estou querendo dizer com isso? A com C, com G, com T, tem que, na distribuição de Dirichlet, eles têm que somar 1, né? Então, significa que se eu estimar o primeiro, o segundo e o terceiro parâmetro, o terceiro eu perco um grau de liberdade, porque ele é 1 menos o valor dos outros três. Da mesma maneira aqui, olha, que eu tinha 6 parâmetros, como a soma deles tem que dar o valor da taxa evolutiva, ou se eu normalizar ela para 1, vai ter aqueles valores fracionários que tem que somar 1, então eu também vou perder um parâmetro de grau de liberdade aqui, que vai ser a subtração dos outros. Então, em vez de eu ter 10, eu vou acabar com 8 parâmetros. Então, seria a mesma coisa. Então, eu falar assim, aquele modelo que tem as 4 frequências de base, em vez de ele ter 5 parâmetros, ele vai ter 4, porque uma delas vai ser feita por diferença. O que acontece? Eu dou essa explicação aqui para vocês entenderem exatamente na prática o que acontece quando você topar com essas diferenças, dizendo que um tem 8, que tem 10 na literatura. O importante é que você esteja trabalhando no mesmo critério. Ou você considera o valor total de parâmetros para todos os modelos, ou você considera o valor desse valor que leva em conta o grau de liberdade para todos os modelos. Por quê? Quando a gente for comparar os diferentes modelos, eu tenho que levar em conta o número de parâmetros. Fazendo de uma maneira ou de outra, a diferença entre os números de parâmetros de um modelo para o outro vai ser igual, tá? Então, se eu fizer por grau de liberdade, a diferença do número de parâmetros do GTR para o HKY é a mesma do que se eu somar todos os, né? Porque vai somar dos dois lados na hora que eu for fazer a subtração e falar quantos parâmetros tem diferente. Esse tem 8, esse tem 10, no outro tem 6, tem 8. Então, continua sendo 2 parâmetros diferentes entre modelos. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar aqui, porque às vezes quando a gente pega um livro está de um jeito, a gente pega no outro livro está de outra maneira. Então, vocês vão encontrar, existem várias versões dessa figura aqui, comparando modelos e tentando mostrar qual é a diferença no número de parâmetros entre eles.